Bom dia! Está um dia frio, mas cheio de luz, de sol, portanto vamos aproveitar a andar por aí. Estão mais ou menos 4 graus. Eu estou em Shiba Daimon. É para vos mostrar que a partir daqui nós podemos fazer um percurso a pé na zona de Minato e a caminho de Shimbashi. A zona de Shiba Daimon e em particular a zona de Daimon é muito boa para vocês ficarem como primeiro alojamento se chegarem a Tóquio por via do aeroporto de Haneda. Porque o aeroporto de Haneda tem uma via de transporte que é o monorail que termina na estação de Hamamatsu. Então vocês pegam o monorail, o comboio monorail no aeroporto de Haneda, dentro do aeroporto de Haneda, e seguem até Hamamatsu. E depois vão 5 minutos, 10 minutos no máximo, com as vossas malas aqui para a zona de Shiba Daimon, que é tipo muito perto da estação de Hamamatsu e tem muitos hotéis com relação qualidade-preço ótima. Então a partir daqui vou fazer um percurso. Então nas ruas que têm, por exemplo, embaixadas de outros países, vocês não podem filmar na rua, mas nesta posso. De uma maneira geral, esta não é uma área propriamente turística de Tóquio, mas é uma área de passagem que dá imenso jeito entre estarem no Minato e irem, por exemplo, à zona de Ibiya. E é sinceramente muito agradável de passear na rua e neste caso estou a fugir à avenida principal que tem mais trânsito. As lojas têm decorações super fofas, mesmo quando são lojas de coisas tecnicamente estrangeiras, como pizza. Eu adoro ver os outdoors publicitários e essas coisas. Eu acho que o Japão é o país do design. Quem aprecia arte e design vê sempre coisas maravilhosas em todo lado a acontecer. Nesta parte do percurso, quando vocês estiverem a passar ao lado da estação de Shiodome, recomendo-vos, se vocês gostarem de ver jardins tradicionais japoneses, que vocês utilizem o caminho ao nível do segundo andar, ou seja, tem que subir e depois tem que andar lá por cima e tem que passar estes aquedutos todos por cima. Quando estão aqui na estação de Shiodome, vocês não vão para a estação, vocês só vão subir e andar ao nível do segundo andar. Porque aqui, não é? A passagem das pessoas e dos carros está por camadas, não é? Porque isto é Tóquio, não há espaço no sol para tudo o que tem que acontecer. Então, se vocês andarem ao nível do segundo andar, vocês conseguem passar para lá destes viadutos todos e conseguem visitar um jardim que se chama Hamarikyu. Hamarikyu Garden, com H no início. Hamarikyu Garden tem visita guiada de manhã, por volta das 11 da manhã, mas tem que lá estar antes. E tem que pagar bilhete, não é uma coisa gratuita, mas eu acho que vale a pena. Eu já fiz essa visita guiada várias vezes e agora quando vou com grupos e as pessoas estão receptivas à ideia de fazer uma visita mesmo profunda a um jardim tradicional japonês, originalmente do século XVII, restaurado, evidentemente, que está patrimonializado e que tem uma boa visita guiada em inglês, recomendo vivamente. Mas hoje, para o propósito deste itinerário, estamos aqui a caminho de Shimbashi. Este é um outro sítio que muita gente vê na internet e não sabe onde é que é. Então, como estão a ver, passamos ali ao lado da Shiodome e agora estamos no Ghibli Clock. Se calhar vocês já viram isto no TikTok, no Instagram e não sabiam que era aqui. Então eu vou-vos mostrar exatamente onde é. Melhor, já vos estou a mostrar onde é e como é que vocês o podem ver um bocadinho mais de perto. Então mais uma vez tive que subir as escadas, andar ao nível do segundo andar. Estou a passar por cima dos viadutos. O vídeo e a fotografia nunca faz jus plenamente ao impacto destes arranha-céus. Cima ao nível da passagem superior dos viadutos, aquilo ali é a linha do Yuri Kamome, que é uma linha de um transporte ferroviário. Há muitas linhas operadas por companhias diferentes.
Portanto, eu estou ao nível do segundo andar, este comboio está ao nível do terceiro andar. Parece que há um intervalo às 11. O que é uma grande pontaria. Porque eu vim aqui a contar com o das 11. Ok, já ficam a saber. Venham às 10 ou ao meio-dia, porque às 11 não há. Os detalhes disto são muito impressionantes. Então, por falar em design e particularmente em memórias descritivas de projetos de design, é muito comum aqui no Japão haver elementos que fazem alusão à história dos lugares e que são subtis e vocês só notam se conhecerem a história dos lugares. Neste caso temos uma fonte da entrada do edifício que parece ser de serviços e escritórios. Quando nos aproximamos aqui desta ponte, que é uma ponte moderna de acesso àquilo que é a linha de comboio que passa por cima, e nesta ponte também vemos esta decoração, vamos chamar-lhe aquática, ou de alusão à água. Então o que é que está a acontecer aqui? Há uma zona da cidade onde passava um rio e por causa de passar um rio é que havia uma ponte chamada Shinbashi, porque Bashi é ponte, Shinbashi é literalmente a ponte nova. Então, por causa de haver Shinbashi e por causa de haver aqui rios, eles criaram elementos do próprio urbanismo e da própria arquitetura que aludem à água, porque já não há água aqui, mas a ideia de respeitar-se, até a cor azul destas luzes e tudo, respeitar-se a ideia, a memória de que isto era uma zona de pontes e de foz dos rios, e por causa de ser uma zona que tinha as foz dos rios, o elemento água tem que continuar a existir visualmente. Então a estação de Shinbashi é um monumento do Japão, porque esta estação está no sítio onde havia a ponte Shinbashi, que aliás é uma ponte de 1604, portanto é praticamente ao mesmo tempo que o início do Shogunato Tokugawa, que é normalmente considerado a partir de 1603. Então, simbolicamente, também se fez o primeiro trajeto de locomotiva do Japão, por isso é que há aqui algumas peças musealizadas à volta da estação de Shinbashi. O primeiro trajeto de locomotiva do Japão foi para aqui, em 1870 ou 72, 70, 71, 72, foi por aí. Temos aqui uma miniatura do comboio. Então esta estação é um símbolo do projeto, concretizado aliás, da restauração Meiji no Japão e da ideia de industrializar o Japão através de tecnologias como as ferrovias, os comboios, as pontes, as estradas e também a indústria. Uma espécie de versão japonesa da Revolução Industrial. Quando vocês passam debaixo das linhas para o outro lado, ficam do lado mais próximo de coisas como o Parlamento japonês. E aqui nesta passagem tem muitos cacifes para malas. Então, se vocês andarem a passear por Tóquio, usem esta passagem debaixo das linhas, por exemplo, para deixarem as vossas malas grandes durante o dia. Isto são coin lockers, é como moedinhas, e só dá para até ao final desse dia. Se vocês quiserem fazer o carimbo da estação, aqui vocês podem fazer o carimbo da estação. Fica aqui entre dois pilares, a caminho da saída.
Karasumori. Então eu utilizei a passagem debaixo das linhas entre o lado oeste e o lado este da estação para passarmos para Karasumori sem entrar nas linhas. E reparem como o teto é baixo, ou seja, quando se fez esta estação, era noutra época, não é? No século XIX, não se pôde mexer muito depois disto na altura, então temos uma sensação mais claustrofóbica aqui. E também outra característica é que estes pilares são de ferro e tijolo. Nas construções, tal como aliás na Tokyo Station, nas construções desta época utilizavam-se pilares de tijolo. Estes pilares hoje em dia já não são os pilares que suportam a estrutura, mas eles continuam aqui a memorializar a construção original. Quando estão quase a chegar à praça da saída central da estação de Shimbashi, tem aqui então uma das primeiras locomotivas em exposição. Eu acabei de vir dali, desta saída, e aqui vocês conseguem ver muito bem a estrutura da linha de caminho de ferro que foi construída e como ela foi feita em cima destes pilares de tijolo. Vou andar por aqui para vos mostrar o que aconteceu à própria estrutura destas arcadas que suportam a linha do comboio com o passar do tempo. Com o passar do tempo, estas arcadas foram ocupadas essencialmente por restaurantes e bares, e as ruas que ficam adjacentes à linha do comboio tornaram-se ruas muito comerciais. Isso acontece em muitos sítios. Por exemplo, a Sakusabashi também é assim, até a Miyoko Shotengai também é um bocadinho assim, que é aquela que fica ao pé do Ueno. Então é por isso que estas arcadas da própria linha do caminho de ferro são consideradas património cultural, porque elas sobreviveram a terremotos, sobreviveram a incêndios, sobreviveram a bombardeamentos aéreos, a raids aéreos. Os estabelecimentos que estão aqui, obviamente, foram mudando de mãos, mas a ideia de haverem aqui pequenos negócios debaixo das arcadas de acesso do caminho de ferro a Shimbashi, isso mantém-se. Já aqueceu, entretanto, o sol já se levantou. Estão a ver ali em temperatura, já estão 10 graus. Estes dias de primavera são muito irregulares. Mas está um dia muito bonito de sol para andar a passear. Umas pedras estão numeradas aqui em baixo. É porque estas pedras também foram usadas da estrutura original. E hoje em dia podemos apreciar em exposição uma das primeiras locomotivas aqui mesmo à frente da entrada da própria estação. Ela está muito, muito perto das pessoas. Vocês realmente conseguem ver todos os pormenores se forem aficionados de comboios e história dos transportes. Isto é um sonho. Estou a andar na direção de Hibiya. Alguns edifícios que se vêem aqui ainda nas esquinas das ruas são muito interessantes
porque a sua construção ainda é um bocadinho reminiscente daquele estilo de construção da época em que esta zona da cidade foi urbanizada, em sequência da criação da estação de comboios, e portanto ainda são edifícios de tijolinho com alguma decoração, que é uma espécie de fusão de estilo japonês com estilo europeu. E se vocês seguirem esta avenida na direção de Hibiya, vão eventualmente ter a esquininha do jardim, o parque de Hibiya, que é um parque urbano muito grande e muito agradável para se estar. Então o meu plano é parar lá para comer qualquer coisa que eu trouxe na minha mochila à meia da manhã, mas vocês também podem pegar um bento ou podem pegar qualquer coisa no supermercado aqui nesta zona e desfrutar de um piquenique no parque, se for assim um dia de sol bonito. Hoje é um dia especial aqui no Japão, porque é o Hinamatsuri. Não é propriamente feriado, há escola e há trabalho na mesma, mas há alguns eventos especiais. Um deles é uma maratona, que está aqui a acontecer na cidade, o que quer dizer que há algumas ruas que estão fechadas ao trânsito e também a passagem de peões está condicionada. Então eu vou ver como é que eu posso passar para o lado de lá, tendo em conta que esta avenida agora é o sítio da maratona. Também é por isso que há carros da polícia e um bocadinho mais de aparato, porque há uma maratona, não é costume haver. Sucesso, estou aqui em baixo, acho que vou conseguir passar a avenida do lado de baixo. Aqui em Tóquio vocês têm que pensar 3D, não é preciso entrar nas linhas do comboio para passar para aquele lado. E isto lembrou-me de indicar outra coisa, é que se vocês estiverem necessidade de ir à casa de banho, a andar na cidade, numa urgência qualquer, vocês podem sempre entrar nas estações de metro ou de comboio. Normalmente as estações de metro ou de comboio têm sempre casa de banho gratuita, não têm que pagar nada por isso, são muito, muito limpas. Não pensem que por ser numa estação é uma imundice, não, são impecáveis e toda a gente pode usar. Há aqui um lago com garças, acho que se pode dizer assim, crane, e portanto há alguns fotógrafos profissionais com teleobjetivos e tal. Eu sinceramente acho que hoje em dia só a crane na própria fonte é que está aqui. Eu acho que as outras garças que estariam aqui já foram fazer a vida delas. Não estou a ver aqui nenhuma. Mas é de facto um jardim muito bonito, muito relaxante no centro da cidade. O Japão tem as melhores sanduíches de manteiga de amendoim do mundo. O pão não é espetacular porque é pão branco, de forma normal. Mas a manteiga de amendoim dentro destas sandes é muito boa. Encontrei outra coisa no supermercado gourmet. Um vídeo está no canal do YouTube. Olhem para isto. Consegui encontrar sem leite. É muito difícil encontrar coisas alternativas ao leite, porque a ideia de leite sem lactose aqui não pega de todo. Então tem que ser à procura das alternativas vegan. Está aqui um pássaro muito fofo. Eu não sei o que isto é, mas ele está... dá-lhe.
pausa, muito relaxante, ouvir os cheers ali atrás da maratona. A quantidade de fotógrafos que há neste jardim, com as suas teleobjetivas voltadas para a água, à espera que alguma coisa aconteça. Acho que eles vão ficar aqui o resto do dia. Bem, eu já fiz a minha pausa, já estive ao pé do lago, muito bonito. Este jardim tem pequenos recantos super adoráveis, tipo este sítio que é uma fonte antiga para beber água. Agora há outros sítios para beber água, esta está desativada, está só aqui porque é bonita, mas há outros higiênicos em uso. No Japão não é costume eles guardarem as coisas antigas que já não estão a ser usadas, normalmente são simplesmente substituídas, mas os sítios que têm as coisas antigas são assim retro, têm um feeling à la europeia. O ambiente da maratona está muito animado. Há muita gente com balões e bandeiras. Agora a chapa do sol já está mesmo quente. Tenho que usar outra vez a passagem subterrânea por baixo da avenida da maratona. Isto está cheio de gente a fazer o mesmo que eu. Não foi assim tão fácil conseguir a passagem pelo metro, não foi a primeira tentativa, mas finalmente estou cá fora, na direção certa, para o Museu de Arte Idemitsu. Depois deste trabalho todo, os planos saíram totalmente furados. Agora estou em Marunouchi, num pátio interior de um complexo comercial e de restauração, mas muito sossegadinho, para fugir ao barulho da maratona e para vos poder mostrar que há estes recantos aqui. Então, porquê que os planos saíram todos furados? Porque eu tinha mandado um e-mail a explicar, ou melhor, a pedir autorização para filmar dentro do museu e para fotografar dentro do museu. Há montes de fotografias e de filmes do Museu Idemitsu na internet, já agora, não é novidade nenhuma. Há montes de fotografias e de vídeos que vocês podem encontrar na internet e que, aliás, eu vou procurar inserir aqui no vídeo a seguir. Era uma coleção que me interessava mostrar-vos e interessava-me explicar-vos que é uma pessoa que nasceu, o Sr. Idemitsu, é uma pessoa que nasceu neste contexto da restauração Meiji, que foi educado nessa mentalidade de quase modernismo globalizante do ideário Meiji da política externa do Japão e que fez uma coleção de obras de arte japonesas e asiáticas e também ocidentais, porque era basicamente uma pessoa muito rica que investiu em arte. E depois criou-se este museu. Então, mostra como a elite intelectual e que também foi a elite política do país desenvolveu uma cultura muito específica. As pessoas que nasceram, aquela primeira geração, as pessoas que nasceram na época da restauração Meiji e que, no caso dele, ele veio a falecer, creio que deve ter sido nos anos 60, porque o edifício é dos anos 60 e a coleção foi musealizada nos anos 60. Portanto, estas pessoas acabam por representar uma elite intelectual, política, culta, informada, com uma mentalidade globalizante, que percebia de indústria, que percebia de comércio, que percebia múltiplas línguas, múltiplas histórias, múltiplas culturas, que entendia e era curioso sobre as diferentes civilizações e que acabou por ser uma geração cujo potencial não foi aproveitado ou foi mal aproveitado nos anos que depois levaram aos movimentos militaristas que
expuseram o Japão na Segunda Guerra Mundial. Portanto, esta mesma elite que podia ter levado o Japão num determinado sentido, infelizmente, logo a seguir à guerra com a Rússia, que aliás o Japão ganhou a batalha naval, ou as batalhas navais com a Rússia na guerra de 1904-1905, e logo a partir daí a facção militarizante, a facção ultranacionalista, a facção que ignora, apaga, recusa e abjeta tudo o que seja um desenvolvimento civilizacional integrativo, uma integração crítica, não uma integração de imitação ou de subserviência, mas tudo aquilo de positivo que se tinha desenvolvido durante o governo do período Meiji foi deitado fora por essa abordagem ultranacionalista. Então é muito interessante revisitar os períodos de vida dessas pessoas, dessa geração, e as coleções que eles fizeram, porque as coleções que eles fizeram ao nível dos livros e das obras de arte fala muito do que é o seu mundo intelectual e do que era esse projeto da era Meiji para o Japão, que acabou por não se concretizar. Ora bem, a visita ao museu concretizou-se, mas não se concretizaram os filmes e as fotografias, porque apesar de eu ter os e-mails para provar que eu troquei os e-mails com eles e que eles me autorizaram a filmar e fotografar, depois de lá não autorizaram. Então o canal de YouTube é um canal não monetarizado, não comercial, não só porque é de acesso livre e gratuito, mas mais do que isso porque não está monetarizado. Eu propositadamente tenho este canal em como não ganho nada com este canal, mesmo que em alguns vídeos o YouTube ponha anúncios. Um canal não monetarizado dá-me alguma liberdade de conteúdos e também me permite, essencialmente, dizer que a utilização de fotografias e vídeos que eu faço neste canal não tem, e posso legalmente provar, não tem um propósito comercial de rendimento. E apesar de ter esclarecido isso e deles terem dado a autorização, depois eu estando lá, não deram. Então não deixaram filmar nem fotografar para eu vos mostrar o museu por dentro. E a parte de fora também, com a confusão da maratona, também não dava para provar. Portanto, fica a referência, eu vou para filmagens a seguir. Se tiverem por estas bandas a fazer este tipo de programa centrado na indústria, tecnologia, a imaginação do que seria o presente e sobretudo o futuro a partir do ideário do final do século XIX da era Meiji, que começou com aquela fantasia do relógio da Ghibli e continua nas coisas a seguir, este museu, esta coleção deve fazer parte do vosso itinerário, mas tenham em conta os horários de visita e já sabem, eles provavelmente não vão deixar filmar nem fotografar lá dentro. E agora vou-vos mostrar a estação de Tóquio, a estação da qual foi feito este primeiro excerto de linha de comboio, primeiro pedacinho de linha de comboio no Japão, aqui em Tóquio, foi realmente entre a Tokyo Station e Shimbashi, portanto não podia deixar de vos mostrar a outra ponta desta primeira linha inaugurada na era Meiji. Este era um museu que eu já sabia que não podia vir quando fiz este itinerário e substituí pelo outro, porque infelizmente está em remodelação. Mas eu vim antes deles fecharem, portanto eu vim em 2019, portanto também recomendo este museu aqui, que agora está em remodelação e que vai reabrir no outono deste ano. A estação de Tóquio, a Tokyo Eki, hoje em dia é enorme e é muito maior do que este edifício de tijolo que vocês estão a ver. Aliás, se vocês se aproximarem da estação de Tóquio ou saírem da estação de Tóquio pelo lado sul, pelo portal Yaesu, ou se vocês forem apanhar Express Bus, que são quase todos do lado Yaesu, vocês nem sequer vão dar conta da existência deste edifício. Vocês têm que vir para o lado da estação de Tóquio, que está voltado para o Palácio Imperial, para efetivamente conseguirem ver a parte histórica do edifício, que tem mais de 100 anos.
mesmo se não forem entrar na estação para apanhar nenhuma linha de comboio ou de metro, vocês podem entrar no lado Marunouchi, e se entrarem no lado Marunouchi, quer do lado sul, quer do lado norte, mas voltado para Marunouchi, vocês vão ver o que se chama a Galeria da Estação. Há duas destas galerias da estação, são cúpulas da construção original, fez embora os pilares tenham sido entretanto reforçados com mais metal. Ali em cima há uma rede que é para os pássaros não poderem entrar. E é um excelente exemplo deste estilo de arquitetura muito particular do Japão desta época. E reparem neste pormenor. A decoração que está lá em cima, na cúpula, pode não parecer muito clara aqui a partir de baixo, mas é uma estilização de uma figura mitológica que é Kirin. E vocês vão ver esta mesma figura mitológica na ponte Nihonbashi, nas esculturas de bronze da ponte Nihonbashi. Portanto, que é aqui ao lado, que é aqui a menos de 10 minutos a pé, e que também neste tipo de tour temático da Era Meiji eu também incluo sempre a passagem pela Nihonbashi e pelo quilómetro zero de distâncias. Todas as distâncias do Japão se medem a partir do quilómetro zero na Nihonbashi. E então eu levo lá as pessoas para introduzir os conteúdos sobre o período Edo e porque é que existe um quilómetro zero, qual é a história disso, porque a Nihonbashi é o sítio de partida de todos os caminhos. Vocês têm um cheirinho aqui no canal, se virem os vídeos sobre os Kaido, as rotas ancestrais do Japão, mas eu explico mais em contexto de viagem o que acaba por relacionar o período Edo e as práticas do período Edo e a maneira como, através de movimentos políticos e de guerrilha, quase como Shinsengumi e outros, a partir de movimentos políticos e esse tipo de intervenções de guerrilha, como se chegou ao final do shogunato Tokugawa e, eventualmente, veio instalar-se o imperador no poder naquilo que ficou conhecido como a restauração Meiji. Então esses conteúdos normalmente são dados em contexto na Nihonbashi. Podemos começar lá e vir à Tokyo Station e depois fazer o resto do percurso, ou o inverso. Isto foi um cheirinho de um itinerário personalizado que eu criei e gosto muito de criar tematicamente este tipo de itinerários. Há muitos itinerários que se podem criar numa cidade como Tóquio, mas tem que haver uma ligação, não é, entre eles têm que fazer sentido ao longo de contar a história da cidade. Esta avenida, que vai do centro do edifício antigo da estação de Tóquio em frente, é a direção dos jardins do Palácio Imperial. E estas árvores que estão a ladear esta avenida, de um lado e do outro, são ginkgo. Portanto, no outono elas ficam com um tom amarelo dourado, muito, muito bonito, se vocês vierem na época certa.